Olá pessoal, que é o apóstolo Marcelo, estamos juntos mais uma vez e tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra amiga, uma palavra de esperança para o seu coração. Por isso eu peço a sua atenção nesta hora. Nós queremos falar de um tema que eu acredito que é muito interessante para a igreja do Senhor Jesus, para você que teme a Deus e está preocupado realmente com o reino de Deus aqui na terra. Nós sabemos que os dias que virão são dias maus, os perigos estão aí, as lutas estão aí, mas nós temos percebido que o mal, ele tem se agregado à igreja do Senhor Jesus. E acredito também que não é só nessa época, ou seja, nessa geração, mas em outras gerações também surgiram, já que a Bíblia nos traz alguns fatos históricos, né? Desde a época que a igreja foi implantada pelo Senhor Jesus, na noite de Pentecostes, quando o Espírito Santo batizou aquelas 120 pessoas com seu poder, e aquelas pessoas a partir dali deram início ao que nós chamamos da igreja do Rei do Senhor Jesus Cristo. Havia muitas lutas, problemas, dificuldades, mas os apóstolos eles apontam em suas cartas alguns problemas que em alguns momentos enfraqueceram a igreja, que é exatamente o legalismo acerca do pecado. O pecado, em nenhum momento da história bíblica, foi aceito por Deus, já que o pecado trouxe todo o caos e desgraça à humanidade que nós estamos vendo aí no dia a dia. E por conta disso, problemas familiares, fome, peste, guerras, destruições, a ira da natureza voltada contra o homem e o próprio homem também se voltando contra si mesmo, destruindo pessoas, matando, assassinando, se dando à corrupção, à prostituição, se dando à idolatria, à feitiçaria, à busca constante de tentar preencher este vazio que está dentro do coração. Este homem acaba muitas vezes se incorrendo de erros e erros gravíssimos. E infelizmente essas coisas também vêm acontecendo no meio da igreja do Senhor Jesus. Eu acredito que assim como eu, milhares de pessoas, de líderes, de servos de Deus, têm se preocupado com a obra do Senhor, porque o Espírito Santo, ele tem falado ao coração dos pastores. E a palavra de Deus nos fala, pessoal, que a Bíblia, que Jesus, ele nos manda orar, ele nos manda clamar o nome dele e estarmos juntos como corpo de Cristo. A igreja está passando por uma fase muito preocupante. Nós temos visto o crescimento da legalidade do pecado na igreja por conta de uma pressão de governos em várias partes do mundo, onde eles legalizam, onde eles querem legalizar o pecado e fazer com que a igreja simplesmente se cale e a aceite. E de contrapartida, em alguns momentos a igreja se permite culturalmente deixar que essas práticas de pecado inundam a igreja. E então as pessoas ficam caladas, alguns acabam sendo coniventes e outros até tomam isso como legalismo, né? Tal. Então vamos tentar botar alguns fatos aqui na mesa que nós precisamos então discutir em cima disso. Então o primeiro deles é exatamente acerca da fornicação. Todo pastor, todo líder, todo cristão que fala sobre este assunto, infelizmente, é achovalhado, perseguido, é dado como uma pessoa ultrapassada, é dado como uma pessoa que não tem respeito pela intimidade de outra pessoa, porque nos dão como pessoas que estivessem invadindo a vida pessoal dos outros. Alguns dizem, mas isso não tem nada a ver. O que é a fornicação? É o sexo fora do pecado. E este sexo fora do pecado, ele traz prejuízos em diversas esferas da vida do ser humano. Desde o momento em que se pode pegar uma doença sexualmente transmissível, desde o momento que se pode levar uma desonra familiar e também uma violação ao sentimento de uma pessoa fora do tempo. Por quê? Porque quando uma pessoa ela tem essa prática de fornicação sem estar casada, é uma pessoa que não tem aliança, uma pessoa que não tem compromisso, uma pessoa que não tem respeito um pelo outro, pessoal. Porque se houvesse respeito
o rapaz ou o homem, né, por aquela mulher, aquela moça, se houvesse respeito, certamente ele casaria com ela. Não porque é uma cultura da igreja, já que também algumas pessoas falam, mas não precisa, porque isso aí casamento é invenção da igreja. Não é uma invenção da igreja, não foi instituído pela igreja, não, é pelo próprio Deus. O casamento é algo legal, é um pacto, é uma aliança que um homem e uma mulher que se amam fazem. E é interessante que este pacto é que sela o casamento. Então, toda prática sexual fora do relacionamento conjugal é um pecado diante do Senhor. E este pecado, infelizmente, tem entrado também nas igrejas. Jovens, adolescentes, homens, mulheres têm se envolvido nessa prática e têm arrebentado com a unção e a presença da graça de Deus nessas igrejas. Por quê? Porque é uma conivência, sabe? As pessoas já não falam, já não protestam, estão aceitando isso de uma maneira muito natural e nós precisamos abrir os nossos olhos. Eu respeito a vida pessoal de cada pessoa, de cada cidadão, de cada ser humano que quer viver essa prática, mas nós não podemos achar que o fato da gente respeitar, na verdade, estamos concordando, porque Deus ele não concorda, Deus não respeita esse tipo de prática, Deus não reconhece isso, nem tampouco isso aí como um modelo de relacionamento entre duas pessoas. Mas além dessa situação, tem outra situação, tem o caso daquelas pessoas que já chegam na igreja também nessa prática, e que algumas dessas pessoas são orientadas, infelizmente, por algumas pessoas, para ter paciência, com calma vai se resolver, com calma vai se resolver. Ora, tudo vai se resolver com calma quando se quer resolver, mas enquanto não se resolve, não existe calma, só existe prejuízo espiritual. Então a palavra de Deus diz, no livro de Apocalipse, e também no livro de Romanos, capítulo 5, capítulo 6, nos fala acerca dos fornicadores, eles não entrarão no reino dos céus. Então, meu amigo, se eu deixar de te alertar, eu estarei, na verdade, ajudando você para o inferno, ajudando você a não ter o seu acesso à eternidade em Jesus. Então, o meu alerta aqui não é de protesto, o meu alerta aqui, na verdade, não é de polêmica, é um alerta, na verdade, que me preocupa em ajudar você que está vivendo essa prática. Então o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, está te chamando agora, porque Ele quer você com a vida de santidade. Ah, mas apóstolo Marcelo, como é que eu vou resolver essa situação? É simples, meu amigo. Basta você procurar entrar com o seu registro de casamento, conversar com o líder de sua igreja, né? Se porventura houver dificuldade, você vai entrar em contato comigo aí no meu Facebook, ou pelo YouTube, meu canal do YouTube, ou vai mandar uma mensagem para o meu e-mail, e nós vamos poder ajudá-lo para que você possa, de alguma maneira, resolver essa situação na sua vida. É interessante que alguns casos de pessoas também que entram nessa prática são orientados até por pai ou por mãe ou por algum líder, que agora que cometeram essa prática de fornicação, quem sabe foi a primeira ou segunda vez, que agora é obrigado a casar. Ó, a primeira coisa que eu quero deixar claro para você: não se deve casar se não for por amor. Se não houver amor das duas partes, porque casamento é algo que é uma aliança, é algo sério, é algo que tem que se construir um lar, uma família. Então, se você entrou nessa prática uma vez ou duas vezes com a sua namorada, e de repente você não a ama, ou ele não ama, mas apenas foi uma atração física, e de repente alguém está obrigando vocês a casarem para construir um lar doentio, um lar perverso, um lar, sabe, cheio de trauma, cheio de ódio, cheio de traições, então nessa hora tem que repensar, tem que ver direito essa situação para que não haja sofrimento futuro. Já cometeram um erro agora, então cabe se arrepender desse erro, se humilhar diante do erro, o rapaz e a moça conversarem, se perdoarem também e ter respeito a partir de então. Se há algum problema sentimental, que se resolva. Se for para casar, case sem amor, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai guiar o coração de vocês para tomar a melhor decisão, mas não a decisão que agrade vocês, mas uma decisão que realmente, respaldado na palavra de Deus, ajude você a ser feliz. Não vá você que é evangélico principalmente, que serve a Deus, não vá nas águas dessas leis que estão sendo liberadas em alguns países, liberando o pecado, sabe, profissionalizando as prostitutas, querendo deixar claro que esse tipo de prática é um profissionalismo. Isso tudo, na verdade, é o diabo querendo enganar a humanidade. O diabo querendo que você, meu amigo, seja derrotado e fracassado. Cuidado
quando você vê algum político aí com esse tipo de proposta, sabe, de lei de bigamia, da prostituição, casamento entre pessoas do mesmo sexo, liberação da pedofilia, que é outro assunto a ser tratado também, né? Principalmente esse assunto aí. Então isso, na verdade, é o diabo querendo que as pessoas continuem derrotadas e infelizes. Então, por isso é importante você, em nome de Jesus, abrir o seu coração e permitir que Deus, Ele realmente faça uma obra na sua vida. Saia dessa, porque isso não é bom. Olha o que é que diz aqui no livro de Isaías, capítulo 55. É uma palavra que Deus nos deu. Diz assim, ó, capítulo 55, versículo 6 em diante. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, esse texto no livro de Isaías é um alerta, mas é interessante até pontuar que aqui não está falando para qualquer pessoa, está falando para o ímpio. Quem é o ímpio, meu amigo? O ímpio, ele é diferente daquela pessoa que nunca conheceu Jesus. O ímpio é você que está na igreja, que recebeu Jesus, infelizmente caiu em pecado e não quer se arrepender, não quer se converter, e ainda quer ser conivente com os pecados, com esse tipo de prostituição, destruindo a sua santidade e a sua vida com Deus. Nós sabemos que a carne do ser humano, ela já tem as suas fraquezas naturais. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ir à cruz todos os dias, orar, buscar a presença de Deus, buscar a misericórdia de Deus, e Deus certamente se compadecerá de nós e nos ajudará a voltarmos à sua presença. Por isso, vamos abrir os nossos olhos enquanto é tempo, vamos permitir que o Senhor Jesus tire de nós toda impiedade e nos dê graça, paz, sabedoria, mas principalmente santidade. Essa é uma palavra que eu quero deixar no seu coração. Depois nós vamos ensinar você sobre 7 passos para um namoro de sucesso. Não é pecado ser virgem, ao contrário. Você que é adolescente, você que é jovem principalmente, você que ainda, quem sabe, é virgem ainda e estão te orientando a perder sua virgindade, principalmente a moça, que tem pai e mãe que vivem incentivando a moça a perder a virgindade, amigos, amiguinhas de escola, de rua. Cuidado, quando alguém te assediar, você perder sua virgindade, diga para esta pessoa que no momento bem mais precioso que você tem é a sua vida e sua virgindade. Você vai guardar a sua virgindade para o seu casamento. E se alguém disser que você é careta, caretas são eles, os idiotas que entregaram sua virgindade antes de casar e quando chegaram no casamento não tiveram o que oferecer. Bestas são eles que não tiveram nada para entregar no dia do casamento. Sabe por quê? Porque não tiveram honra para entregar. O casamento de um homem e de uma mulher, nós depositamos um no outro, é a nossa honra. E se alguém perguntar se virgindade é honra sim. Há quem queira explicar de outra maneira, há quem queira dizer de outra maneira, mas é conversa. Outra coisa que eu quero alertar aos casados. Aos casados e você que vive também, quem sabe, já de maneira errada, mas a prática sexual você está casado. Tem um pastor por aí, pessoal, que em suas palestras motivacionais, porque o evangelho lá não está sendo pregado, em suas palestras motivacionais sobre vida conjugal, chegou ao ponto de falar que nas 4 paredes vale tudo. Meu amigo, nas 4 paredes não vale tudo não. Isso é conversa. Isso aí é conversa para boi dormir. Quem não tem o que pregar, ensina qualquer besteira. Então acorda, pessoal. Você é cristão, você é servo de Deus, acorda. Eu estou vendo aí pastores compartilhando, pastores falando desses assuntos, apoiando esse tipo de discurso. É um discurso maligno, meu amigo. Lá no quarto vale tudo, só não vale pecar, né? Contra Deus e contra você. No quarto não vale tudo. Não vale tudo porque sexo oral, sexo anal, pessoal, isso não é bom. Primeiro que não é limpo. Segundo que não traz o real prazer de uma vida sexual. Isso é conversa, meu amigo.
É conversa. Então nós precisamos mudar essa história. O homem pode muito bem dar carinho à mulher, a mulher pode dar carinho ao homem. Sabemos que tanto o homem quanto a mulher têm seus fetiches, mas não precisa chegar a isso não, porque isso não vai realmente da santidade da graça não. Essas coisas vai tirar de nós é a paz, o amor de Jesus, a presença de Deus. Então vamos acordar, vamos pedir ao Senhor Jesus que nos ajude a mortificar as paixões, as concupiscências e a soberba da vida que está impregnada na carne humana. É muito sério o que eu estou falando com você, por quê? Porque a nossa carne, ela deseja de tudo um pouco. Eu, você, qualquer pessoa. Não adianta a gente querer fazer um discurso de puritano, que não é nada disso. Eu sei quem eu sou, você sabe quem você é. Todo ser humano tem suas fraquezas, suas debilidades, tem. Mas não adianta também de querer tratar desse assunto com medo, ou não tratar, ou quem sabe tentar alimentar de maneira errada. À luz da palavra de Deus, pessoal, eu aqui não tenho razão em nada. À luz da palavra de Deus, você não tem razão em nada. A verdade prevalece porque está na palavra de Deus. Como é eu aqui hoje pregando para você, falando desse assunto, amanhã vai ser outro. Se eu incorrer num erro desse aqui, a Bíblia não vai mudar por causa disso. E o que eu estou falando para você aqui agora vai continuar sendo uma verdade. Então, por isso a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Nós temos que vigiar muito. Ah, apóstolo, mas é que meu marido já me ameaçou que se eu não fizer determinadas coisas com ele na cama, ele disse que vai me largar, vai arranjar outra mulher. Minha amiga, pelo amor de Deus, se tu ainda acha que esse homem presta para você, se você ainda acha que ele presta para você, porque na verdade é você que não está prestando mais. Porque você chega numa situação dessa, ao ponto de aceitar a ameaça dele, é porque ele não te ama, não te respeita. Ah, mas é porque ele tem esses desejos. Meu irmão, é oração, jejum e a cruz. Essas coisas ajudam a mortificar esses desejos que com certeza são malignos, meu amigo. Então por isso, tem que ter cuidado. A Bíblia ensina a gente até jejuar, passar um tempo separado em jejum, que é o único momento que a gente pode estar separado. É para jejuar, é assim mesmo. Não pode ser por um longo período, né, para Satanás não nos tentar em alguma situação. Então abre o coração, abre os olhos e deixa Jesus abençoar a sua vida. Então, vamos sair desses legalismos que está acontecendo na igreja. E não é só isso não, viu? Não é só isso não. É homens efeminados no altar pregando, homens que estão querendo sair do homossexualismo, mas ainda não saiu totalmente, e menos de um ano já estão na igreja. Esses homens têm que ser tratados, esses homens têm que ser ministrados, tem que haver um cuidado especial. Um dos maiores problemas que eu acredito que tem na igreja evangélica, na verdade, sabe o que é? É despreparo. Porque um homossexual, ele às vezes quer se converter a Jesus. Só que o que acontece? A igreja, em vez de estar preparada para ajudar o homossexual a mudar, sabe, tem um bocado de linguarudo lá que fica falando mal deles. Então você deveria, em nome de Jesus, se preparar, sabe? Quem sabe você, pastor, também, buscar, se formar, estudar mais um pouco, até para ajudar essas pessoas que precisam de ajuda. Esses rapazes, essas moças que estão saindo dessa vida do homossexualismo, eles sabem que isso não é doença. Não adianta vir para cá com essa história que é doença, que é uma bactéria, que é um vírus, que é o diabo. Isso é história. O diabo tem seu papel na sociedade para tentar destruir a sociedade? Tem. Mas a gente sabe que também isso parte de uma escolha. Então nós podemos ajudar essas pessoas, ajudar elas numa escolha correta, numa escolha verdadeira e limpa. Então vamos abrir o nosso coração, vamos permitir que a graça e a misericórdia de Deus encha e preencha o coração dessas pessoas. Agora a igreja precisa estar preparada para isso. Vamos abrir, vamos ser sinceros, pessoal. Não adianta a gente entrar nessa aqui. Não adianta a gente chegar aqui e dizer, né, que a igreja está pronta e preparada para tudo. Não está não, não está no processo de preparação. Mas até onde nós estamos com a palavra de Deus. Então, aqui está a palavra de Deus. Abre o seu coração. Permita que o Senhor Jesus, Ele faça uma obra em sua vida. Ok? Deus abençoe seu coração e sua família. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, você pode entrar na minha rede social, Marcelo Evangelista, ou você pode também entrar por Skype, Grupo MDR, ou pode enviar um e-mail, né, para o seu amigo aqui, para a gente poder conversar um pouco, ministériosalvar@hotmail.com. Um abraço, Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus.